Olá, bom dia, meu nome é Paulo e hoje eu venho trazer uma palavra aqui com relação ao dízimo. Vou direto ao assunto, né? O dízimo ele significa décima parte, ou seja, 10%. E hoje eu quero estar trazendo aqui o livro de Hebreus capítulo 7, onde o livro de Hebreus capítulo 7 fala inteiro, todo sobre o dízimo. Do começo ao fim do capítulo 7 ele está falando somente sobre o dízimo. E assim, eu já ouvi várias pregações assim, e os pastores, ou líder que está pregando, ele até prega bonito ali. Ele começa ali o começo do livro de Hebreus, onde o autor, que eu imagino que seja Paulo pela gramática do livro, mas não se tem um autor definido do livro de Hebreus, eu acredito que é Paulo, onde Paulo ele fala que no começo ali ele está falando sobre o sacerdócio levítico, né, onde ocorreu aquele encontro de Abraão, que estava voltando da guerra, da matança dos reis, e entregou o dízimo a Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo. Esse texto você vai achar lá em Gênesis 14, 20. Né? Vai conferindo na sua Bíblia aí, você vai entender ali o livro de Hebreus. Aí, posteriormente, esse dízimo se tornou lei mosaica, né? Deus falou para Moisés lá no Monte Sinai, passando a ser uma lei mosaica. Isso está em Levíticos 27:30. Claramente lá o dízimo se tornando lei. Né? E depois, aonde vai ser abolido esse dízimo no livro de Hebreus, eu não sei assim se é por intenção, má intenção ou falta de entendimento mesmo, mas é parado ali de pregar justamente no versículo 10. Até o 10, Paulo está dizendo que sim, naquela época era ok, estava tudo certo, estava perfeito ser dizimista, né? Porém, com o sacrifício de Jesus na cruz, Jesus cumpriu a lei, terminou a lei mosaica e começou a lei da graça, começou a lei a lei que Cristo deixou é do amor, amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo, né? Então assim, no versículo 11 ao 14, o autor está dizendo, né, que o sacerdócio levítico era imperfeito. Até foi levantado o profeta Malaquias para vir repreender o povo o povo levita daquela época ali, porque estavam roubando a Deus, né? Em que me roubas? Nos dízimos e nas ofertas, diz o Senhor. Entregar integralmente os dízimos à casa do Senhor. Esse texto é muito pregado hoje, né? Malaquias 3:10. Mas na verdade a gente precisa ler o livro inteiro de Malaquias para entender o que está acontecendo ali, né? Entender o contexto. E aí, quando começa a ficar quente, ficar interessante e forte, eu percebo assim que eles mudam de assunto, param de falar e mudam de assunto. E você veja bem, do versículo 15 em diante, começa a falar do sacerdócio de Cristo. Cristo é o nosso eterno sacerdote que veio da ordem de Melquisedeque, que veio para sempre. Isso é interessantíssimo e se para de pregar ali. Veja só o que diz aqui. Eu entendo que é um pouco difícil o entendimento por causa dessas versões que nós temos, né? Essa é a João Ferreira Almeida e mesmo que seja atualizada, ela tem uma gramática difícil de entender. Eu uso 5 versões, mas assim, a que eu mais gosto é a da Nova Tradução na Linguagem de Hoje, da Sociedade Bíblica do Brasil, muito boa de entender assim, essa linguagem ali, né? Então assim, se a gente der uma olhada ali do 14, deixa eu ver aqui, 7, 14, começa a falar do sacerdócio de Cristo. Um pouquinho antes ali, ele está dizendo assim, se o sacerdócio levítico fosse perfeito, que necessidade haveria de surgir outro sacerdote, senão da ordem de Melquisedeque, ou seja, Cristo. Se o sacerdócio levítico tivesse sido perfeito, não tinha necessidade de vir Cristo,
Tava tudo certo, mas Cristo veio. E daí um pouquinho mais adiante ali diz assim, e mudando-se o sacerdócio, forçoso é que se mude a lei. Então assim, a partir de que veio Cristo, a lei foi mudada, foi abolida na verdade. E é bem enfático o texto no versículo 18. Hebreus 7,18. Se Hebreus 7 inteiro está falando do dízimo, veja bem como é fácil de entender. No versículo 18 ele está dizendo assim, porque o precedente mandamento é abrogado por sua fraqueza e inutilidade. Se você pegar um dicionário e ver o que significa abrogado, significa abolido, excluído, banido, aniquilado. Excluiu, acabou, entendeu? Então, porque o presente, eu vou ler de novo. Porque o precedente mandamento é abrogado por sua fraqueza e inutilidade. O dízimo é inútil, a lei era inútil, fraca, inútil. Foi dada para dar uma direção para aquele povo que não tinha lei. Eu quero só fazer um pequeno comentário aqui. Eu estava conversando com uma pessoa no Face e ela disse para mim assim, mas então se não tem lei eu posso matar, posso roubar? Olha só o entendimento. Acabou a lei mosaica, mas está imperando a lei do amor. Se o cara matar é porque ele não ama. Ele não ama nem a Deus e nem o próximo. Se ele roubar é porque ele não ama. Tudo é por amor. Aí um outro pastor me disse assim, Paulo, mas se eu falar isso na minha igreja, eu fecho as portas da igreja, mas porque as pessoas não amam. Elas estão entregando dízimo porque tem medo lá daquela pregação do devorador, o cortador, destruidor, migrador. Isso aí eram gafanhotos que atacavam as lavouras naquela época, o cortador, o destruidor. Não é demônio como estão pregando. Tá errado, entendeu? Então, se você ama a Deus, ama a obra, ajude as pessoas, ajude os pobres, ajuda a pagar a luz e a água da tua igreja, assim, que está sendo esse templo lá. Apesar de que Deus não habita mais em templos feitos por mãos do homem, nós somos o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. Mas se você se sente bem em ir numa denominação, ajude sim a pagar as contas dela, ajude, dá uma força lá, mas não volte para a lei, porque Gálatas 5:22 diz que aquele que não permanecer debaixo de todas as 613 leis é maldito. Entendeu? Então, a lei que impera agora é a lei de Cristo, a lei do amor. Amor a Deus em primeiro lugar e ao próximo. Ok? Paulo, mas o dízimo nasceu antes da lei. Ok? Então vamos fazer um pequeno paralelo rapidinho aqui, para o vídeo não ficar muito extenso. Vamos fazer um paralelo de dízimo e circuncisão. Dízimo nasceu em Gênesis 14:20 com Abraão. Circuncisão nasceu em Gênesis 17:9 e 10. Tudo era lei, tudo era mandamento, estava na antiga aliança. Virou lei o dízimo em Levítico 27:30. Circuncisão virou lei em Levítico 12:3. Os dois igualzinho. Nasceu lá antes com Abraão e virou lei em Levítico. E o dízimo foi abolido em Hebreus 7 inteiro. Exclusivamente no versículo 18 fica muito claro que o dízimo foi abolido. E a circuncisão também foi abolida em Romanos 2, 25, 29. E o livro de Gálatas também fala sobre o abolimento, a exclusão da circuncisão. Então, está muito claro, está tranquilo. Espero que essa palavra te liberte, meu irmão, porque a palavra de Deus nos liberta. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, livres de opressão, livres de doutrinas aí que está levando as pessoas ao engano, ao erro, ok? Deus abençoe. Se tiver alguma dúvida, eu vou deixar mais alguns textos na prescrição do vídeo aí sobre o abolimento da lei. Fica na paz.